Graça e paz, meus queridos. Bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo vamos falar um pouco a respeito de 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde fala da vinda iminente de Jesus e do preparo dos santos em relação a essa vinda. Interessante nós analisarmos o texto quando Paulo diz que, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ou seja, não há como estabelecer um cronograma para a vinda do Senhor. A primeira coisa que nós observamos aqui é que não podemos datar, não podemos colocar em uma ordem cronológica detalhada dentro do tempo e especificar que o dia do Senhor é para tal data, tal dia, tal hora. Não existe essa possibilidade. E todos os que fizeram isso sempre deu ruim. Sempre deu ruim e sempre vai dar. Porque Jesus nunca estabeleceu um tempo. Ele sempre falou que a sua vinda será como ladrão. Ou seja, a qualquer momento dado do tempo de que ele subiu para o céu. É lógico que existem coisas para acontecer e existem coisas que estão agendadas no tempo de Deus, mas que Deus não está. É interessante entender que Deus não está limitado ao tempo, mas também não nos dá a autoridade para estipularmos um tempo e uma data. Então, por isso que Paulo fala, não adianta eu falar para vocês a respeito disso, tá? Acerca dos tempos e das épocas. Isso não é necessário escrever para vocês. Por quê? Porque vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, de forma iminente, a qualquer momento. No tempo de Deus, no tempo certo, Jesus vem. É interessante nós analisarmos que Pedro ele fala sobre a questão da demora da vinda do Senhor e o propósito disso, quando ele diz que o Senhor tarda em retornar. Por quê? Porque ele espera que as pessoas se arrependam. Então existe um plano, existe uma estratégia de Deus, existe um propósito de Deus na demora, aparente demora da vinda de Jesus. Mas Paulo aqui está dizendo que acerca do tempo não adianta falar e não é necessário falar, porque a vinda do Senhor será como um ladrão. Né? No verso 3 ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores e parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. É muito interessante nós analisarmos isso aqui, porque Paulo está escrevendo para quem? Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está falando sobre a vinda e os acontecimentos da vinda do Senhor. Quando andarem dizendo a paz e segurança, ou seja, aparentemente vai ser um tempo de bonança para a igreja, para o povo de Deus. Por quê? Porque ele está escrevendo para o povo de Deus. Quando vos disserem que a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, de forma que não escaparão. Não escaparão. Do que? Dessa situação. Isso que é importante analisar. Não escaparão do quê? Não escaparão dessa situação. E é interessante que isso está relacionado ao dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que, dentro do contexto bíblico, existem várias nomenclaturas para falar do mesmo dia. Várias expressões, dia do Senhor, dia de Deus, o dia do juízo, o dia da ira. Então, existem várias nomenclaturas para falar do mesmo acontecimento. E Paulo está falando aqui desse acontecimento, o dia do Senhor, que será o dia de destruição. Ok? Agora, a necessidade de atentar para isso está
em qual é o padrão, a conduta que a igreja vai tomar, os cristãos vão tomar diante disso, diante desses fatos que está sendo apresentado por Paulo. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, vocês têm que estar preparados, porque a qualquer momento isso acontece, e quando acontecer, vocês já estão de antemão preparados. Vocês já estão sob aviso. Então vocês não vão ser pegos de surpresa. Quando acontecer, olha, aconteceu, e nós estávamos esperando por isso. Paulo fala para Timóteo, aqueles que amam a sua vinda. É interessante notar isso aqui. Que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. É interessante que Paulo aborda aqui uma certa dualidade, né? Ele fala dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Ele fala daquele que é do dia e daquele da noite. Daquele que está dormindo e aquele que anda vigiando. Então ele faz aqui um dualismo e ele aponta os dois grupos de pessoas que existem no mundo. Os que estão esperando, que amam a vinda do Senhor e esperam, por isso não serão pegos de surpresa, mas aqueles que estão despercebidos e que estão de forma ignorante, né, ou relutante ou negligente em relação a esse acontecimento que Paulo está falando aqui. E daí ele segue, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, atentos, acordados, vigilantes, prestando atenção, fazendo uma leitura do que está ao nosso redor, fazendo uma análise do que está acontecendo, né? Está de alerta. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Essas duas referências aqui, dormir e se embriagar, está falando de um ato de total negligência em relação a isso. Está falando de uma vida totalmente desregrada, totalmente fora das virtudes dos ensinamentos de Cristo, das virtudes da chamada do Senhor para a igreja, né? Está falando de uma dissociação de tudo aquilo que o Senhor espera do seu povo. Aqueles que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam de noite. A noite aqui é uma referência às trevas e uma referência aos acontecimentos. E é uma referência também à falta de capacidade em enxergar o que está por vir. É interessante isso aqui, tá? Mas nós somos filhos do dia, e como filhos do dia nós andamos na luz e conseguimos enxergar e entender com clareza o que vai acontecer mediante os acontecimentos. Quando disserem a paz e segurança. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Que salvação? Em que contexto está essa salvação? Salvação da destruição que há de vir no versículo 3. Do versículo 3. Somos salvos, um povo salvo, mas a salvação também está fazendo referência a esse acontecimento. E daí isso ele vai deixar bem claro no verso 9, quando ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira? A aplicação da destruição aqui, a aplicação do dia do Senhor. Esse acontecimento ele vai trazer, segundo Pedro, a regeneração. Dentro desse contexto da regeneração da criação, está automaticamente uma certa destruição. Destruição daquilo que é imperfeito, destruição daquilo que é injusto, daquilo que é corrupto. Tá? Então, nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. Salvação mediante esses acontecimentos. Ok? Não está falando que não vamos passar, não está falando que a igreja não vai passar.
Por isso que Paulo está alertando. Porque vocês são filhos da luz, andem como tal. Não sejam como os filhos das trevas. Por quê? Porque vocês não foram destinados para a ira desses acontecimentos aqui. Então a ira que vai ser derramada sobre o justo, sobre o ímpio, mas não sobre a igreja. Mas isso não diz que a igreja não passa por essa situação. Tá? O texto aqui não fala. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação do quê? É o livramento, mediante estes acontecimentos. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Agora, nesse finalzinho aqui, Paulo, dentro da sua escatologia, ele vai apresentar uma escatologia evangélica. Ele vai apresentar uma escatologia missional. Como filhos da luz, Paulo nos chama para a responsabilidade. Vocês não foram destinados para a ira, tá? Então vocês estão seguros dentro desse contexto. Jesus vai vir? Vai vir. Quando? Não sabemos. Mas enquanto ele não vem, consolem uns aos outros. Edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Paulo dá um alerta aqui. Vocês foram chamados para a missão. A escatologia que eu estou apresentando aqui, tá? Em face aos tempos do fim, o que vocês têm que fazer? Trabalhar. Vocês têm que ser uma igreja missional. Vocês têm que ser uma igreja missionária. Vocês têm que trabalhar dentro do contexto do discipulado. Não só dentro do contexto eclesiástico, mas dentro do contexto secular. Dentro do contexto do mundo. Porque vocês são filhos do dia e estão convivendo com os filhos das trevas, da escuridão. Então é dentro desse contexto que Paulo apresenta escatologia. Como Pedro também fala, que pessoa vos convém ser mediante esses acontecimentos? Então, a nossa escatologia, a escatologia bíblica, é uma escatologia missional. Não é uma escatologia do desespero. Não é uma escatologia terrorista. A escatologia bíblica, ela é evangélica. E ela tem a função de nos incentivar, por meio da esperança, a trabalharmos para o Senhor, o amando e aguardando a sua vinda, independente do tempo. Como Pedro diz, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor está aguardando que os homens se arrependam. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.